Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito e hoje nós faremos uma aula especial sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aproveito para pedir para quem ainda não é inscrito, para que se inscreva aqui no canal. Trarei com frequência vídeos novos, aulas novas, inclusive se você tiver alguma sugestão, algum assunto, alguma matéria que você acha bacana e que você queira sugerir para um próximo vídeo, coloque nos comentários, eu vou olhar com carinho, até para que possa contribuir, seja interessante aí os próximos vídeos para vocês. Bom, agradeço por assistirem, por acompanhar aqui a aula. Hoje, como disse, nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas dúvidas acabam surgindo, né? Muitas vezes você vai fazer uma compra ou você está navegando na internet, entrou num site que pediu para você autorizar os termos de uso de dados. Mas por quê? Né? Vou fazer um exame no laboratório, além de toda a papelada que sempre é pedida, e agora também tem um termo de consentimento. Por que isso acontece? Muitas pessoas ficam com dúvidas e hoje eu pretendo esclarecer algumas dúvidas, lógico, de forma breve, mas o mais completo possível. Vou falar um pouco da história, por que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é importante e ela começou a surgir a partir de qual momento essa preocupação. Falaremos sobre a lei especificamente e depois eu trouxe para vocês um estudo que foi feito pelo escritório de advocacia, um levantamento aí de dados das ações, né? Quantas ações, desde quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados até o final do ano passado, com o tema, né, LGBT, foi acionado aí no Poder Judiciário, quais são os resultados, foi uma procedência, improcedência, achei bem interessante e no final nós vamos falar um pouco disso, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, eu fiz um material falando sobre a lei, vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vamos lá. Olha só, de uma forma bem simples, nós podemos dizer que informação pode ser definida como um conjunto de dados tratados e organizados de tal maneira que traga algum significado, algum sentido dentro de um dado contexto. Essa é a definição de informação, segundo Lira, numa obra de 2015. Com a globalização e o avanço tecnológico, a velocidade da comunicação ganhou um novo formato de transmissão de dados e informações, sendo mais fácil a coleta de informações acerca de um indivíduo. De uns tempos para cá, gente, lógico, né? A internet, a informação, ela tem uma velocidade incrível. Muitas vezes uma notícia, algum fato que aconteceu do outro lado do planeta acaba chegando a nós assim em segundos. E da mesma forma, nossos dados, né, nossas informações também são transmitidas de forma muito mais rápida. E aí foi surgindo uma preocupação nesse sentido. O início dessa preocupação foi na década de 70. As informações pessoais preocuparam a União Europeia e tem o registro de uma das primeiras leis, foi da Alemanha, que tinha o foco de regular os bancos de dados informatizados de dados governamentais. Então, lá em 1970, né? E aí, chegando mais perto de nós, em 1980, também uma outra lei da União Europeia, a Convenção para a Proteção de Pessoas frente ao Tratamento Automatizado dos Dados Pessoais, também estava tratando do assunto informações pessoais. Tá? Então, isso foi na Europa. Aqui no Brasil, nossa legislação ela foi mais tardia, se comparado aos demais países. Para vocês terem ideia, eu até listei aqui alguns países que já tinham leis, né? No Chile, em 99, na Argentina, em 2000, no Uruguai, em 2008, o México também já possuía lei nesse período. O Brasil, uma lei específica para essa proteção de dados nós não tínhamos até então.
Óbvio que a nossa Constituição Federal, ela tem lá a privacidade e a intimidade como direitos fundamentais garantidos, no artigo 5º, inciso 10, que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Mas, embora tenha essa previsão constitucional, ela não estava dispondo de forma específica os dados pessoais, ficando a cargo interpretativo essa proteção. Podemos citar como exemplo também o habeas data, né? É uma previsão constitucional também, que prevê a garantia sobre o acesso e conhecimento das informações constantes dos registros de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando se não prefira fazê-lo em processo sigiloso, judicial ou administrativo. Porém, ainda era somente voltado para dados, para entidades governamentais e de caráter público, ou seja, se eu tivesse um dado numa empresa privada e eu queira, por exemplo, uma exclusão desses meus dados, eu não tinha outro mecanismo, somente o habeas data. É lógico, de forma interpretativa pela Constituição Federal. Então, a gente conclui o quê? Que no Brasil, nesse período, né, nós estávamos diante de uma vulnerabilidade de proteção de dados, tá? Porque a nossa legislação, ela estava esparsa, porque havia previsão no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, porém nada muito específico e detalhado sobre o tema, deixando o Brasil com essa certa vulnerabilidade quanto à proteção de dados pessoais. Uma lei muito interessante que foi o início aí dessa preocupação foi o Marco Civil da Internet. Embora ela não seja específica para todas as formas de dados pessoais, de tratamento, mais voltado para a internet, mas já foi uma proteção mais específica. Então, a Lei 1965 de 2014, dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil, também como conhecida como Marco Civil da Internet. No artigo 3º, inciso 3º, ele fala que a proteção dos dados pessoais na forma da lei. Então, menciona aí proteção de dados pessoais. Mas não é só na internet, né? Olha só, muitas vezes você preenche uma ficha em um estabelecimento, ou você passa informações acerca para pessoais para fazer uma compra, aquisição de um produto que não é via internet, né? De forma presencial. E essa lei é específica para a internet. Até coloquei aqui uma citação de um autor chamado Silva, que ele fala o seguinte: o Marco Civil buscou delimitar o tratamento jurídico da internet, além de prever uma série de princípios gerais, estabeleceu diversos direitos e deveres dos envolvidos com a rede e tratou de temáticas de naturezas diversas, partindo da questão da relação entre o Estado e os usuários da rede, regulamentando as obrigações dos provedores de acessos e referindo a proteção de dados pessoais. Então, a preocupação, obviamente, né, a lei é Marco Civil da Internet, a preocupação eram os dados, o tratamento de dados na internet, mas voltado para a questão de provedores, usuários da rede. Não tinha uma proteção ampla, né, digamos dessa forma. Então, somente quando veio, né, a Lei Federal 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que nós tivemos uma previsão específica sobre o tema. A nossa lei, ela foi inspirada na Lei da União Europeia, tá? Que é a GDPR, que é o Regulamento da Proteção dos Dados da União Europeia. Foi fortemente inspirada lá. E qual que é geralmente a ideia, né? A ideia é proteger os dados, proteger a privacidade, a liberdade, né? Direitos fundamentais de todo cidadão. E também, segundo Machado, ele fala o seguinte: mais do que uma mudança legislativa, a Lei Geral de Proteção de Dados se propõe a gerar uma mudança cultural na proteção dos dados no Brasil. Tá? Porque já é consolidado na Europa, mas aqui no Brasil, conforme nós vimos a parte histórica, é muito nova, né? Nós temos essa lei, gente, de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi criada em 2018, mas ela só passou a vigorar 24 meses depois de sua criação.
ou seja, em 2020. E as sanções administrativas somente começaram a partir do dia 1º de agosto de 2021. Por que essa demora? Foi necessário. Vocês vão ver nos próximos slides que as empresas tiveram que se adaptar. A forma de coleta de dados agora é completamente diferente, né? O consumidor, ele precisa estar ciente de que os seus dados serão usados para qual finalidade. Ele precisa consentir. Então, as empresas tiveram que adaptar. Então, por isso que foi necessário, sim, esse período de vacância, para que haja uma adaptação. E também para que as pessoas conheçam, né? É uma nova lei, ela vem com proteção especial quanto ao tratamento de dados, mas também entender qual que é a finalidade, né? E as empresas se adequarem aí o que é necessário para poder se adaptar. Então, quem deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados? Gente, qualquer pessoa, seja pessoa natural, jurídica, de direito público ou direito privado, que realize tratamento de dados pessoais, deverá observar e seguir o que for imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados. Usa dados com fins lucrativos, econômicos, tem que observar essa lei, tá? Por isso que eu falo que é voltado para o direito empresarial nossa aula de hoje, porque as empresas utilizam muitos dados, né? E elas acabam sendo as maiores afetadas e interessadas aqui para seguir aí o rigor da lei. A Lei Geral de Proteção de Dados abrange tanto empresas brasileiras como empresas estrangeiras que tenham ou não estabelecimentos no país. Basta oferecer serviços e produtos ou coletarem dados no Brasil, deverão observar a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela estabelece limites para quem faz tratamento de dados. O que é, né? O que podemos dizer? O que é um tratamento de dados? Coloquei para vocês aqui na parte de baixo a definição que vem da própria lei, que eu acho que fica mais fácil. A lei fala que tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Olha quanta coisa está dentro dessa palavrinha tratamento de dados. Tá? Desde quando a empresa coleta essa informação do cliente, ela tem que observar, guardar, e ela só vai utilizar o que for necessário. Tá? A ideia é não coletar mais informações do que ela precisa. E utilizar os dados e fazer o descarte desses dados com a maior segurança possível, para que não haja vazamento de dados. Tá? E olha só, esse tratamento, né, esse tratamento que serão feitos dos dados, tem que observar os direitos fundamentais, como a privacidade, a liberdade. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela impõe regras para coletar esses dados, para armazenar esses dados, compartilhar. O que seria compartilhar? Eu tenho uma empresa parceira que trabalha comigo, né? Ou eu tenho um nicho de atividade e acabo tendo parceria com outras empresas para oferecer produtos e serviços, eu vou coletar dados e vou compartilhar com essas outras parceiras. Posso? Calma, né? Muita calma, porque hoje essa coleta de dados e informações, inclusive por meios digitais, precisa só coletar o que for necessário e o consumidor, o cliente, ele precisa ter ciência e autorizar quem vai usar esses dados. Tá? Então, por isso que nós vamos conversar um pouquinho daqui para frente sobre isso. Porque os fundamentos da proteção dos dados pessoais dizem respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico de inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor
e os direitos humanos. Direitos humanos, sim, gente. Por quê? Quando eu estou falando de dados, informações, vocês vão ver que tem dados sensíveis, né, que acaba podendo gerar discriminação, preconceito. Então, por isso que há necessidade de proteção da intimidade da vida privada da pessoa. Por isso que é necessário observar, inclusive um dos fundamentos da lei são os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Os titulares do direito, né, em síntese, em resumo, são as pessoas naturais. Essas pessoas terão maior ingerência sobre o processamento das informações sobre si coletadas. Tá? Por que esses dados estão sendo coletados? Porque essas informações são necessárias para fechar esse negócio, para consumir esse produto, né? Então, os titulares terão direito a acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. E o que fala esse princípio do livre acesso? Olha só. Finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, informações do controlador, que eu já vou falar quem é o controlador, responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento, já explico quem são os agentes, e direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 da lei, que eu recomendo, inclusive, a leitura. Então, vamos entender quem são os controladores, operadores e encarregados. Titular do direito, nós já até falamos, que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Agora, o controlador pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, o controlador que vai decidir, tá, como esses dados serão tratados. Já o operador, que pode ser pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, quem decide como será o tratamento é o controlador, mas quem faz o tratamento é o operador. Algumas empresas estipulam o controlador e o operador a mesma pessoa, mas nem sempre. Pode ser uma empresa contratada, por exemplo, para fazer essa operação. E a necessidade do encarregado, que pode ser uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Gente, é um órgão federal, tá? O governo, que tem o poder de fiscalizar se a Lei Geral de Proteção de Dados ela está sendo aí observada pelas empresas e tem a possibilidade de aplicar sanções administrativas. Inclusive, são aquelas que eu falei, a partir de 1º de agosto de 2021, já estão valendo. Então, é importante aí observar, porque ela pode ser aí bem pesadinha, a gente vai ver daqui a pouco como vai funcionar. Então, como obrigação, a lei geral, ela estipulou que os controladores deverão indicar um encarregado, que também é conhecido como DPO, tá? É o Data Protection Officer. Pode ser uma pessoa natural ou uma empresa, para que faça esse trabalho, que vai ser o responsável pela proteção dos dados tratados e figurará como intermediário entre o controlador, os titulares do direito e a autoridade nacional, inclusive se precisar de informações, os termos de consentimento, vai estar em poder do encarregado. E eu coloquei essa informação aqui de agentes de tratamento, que às vezes a lei menciona, que nada mais é do que o controlador e o operador, tá, gente? Quando fala agentes de tratamento, são os dois. Tem uma imagem de um site chamado Cria Tecnologia e Informação, que eu achei bem bacana, eu acho que fica um pouco mais fácil para entender. O titular do direito, ele informa os dados pessoais para o controlador, ou, enfim, para a empresa que ele está negociando, que a gente pode colocar aqui como controlador, e esse controlador, ele passa esses dados pessoais para o operador.
pode ser uma empresa, pode ser um funcionário, enfim, que vai fazer o tratamento daqueles dados de acordo com o que foi passado pelo controlador. O encarregado, ele vai ser o responsável pela comunicação com o titular, com o controlador e operador e autoridade nacional, ok? E qual é a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Dados pessoais, gente, são informações relacionadas à pessoa natural identificada ou identificável. Então, meu nome, meu endereço, meu CPF, minha data de nascimento, meu sexo de nascimento, são dados pessoais. Só que, para classificar como dados pessoais sensíveis, são algumas outras informações que vão mais além. Por exemplo, origem racial, etnia, convicção religiosa, opinião política. Gente, meu time de futebol, se eu participo de alguma organização religiosa, filosófica, dados referentes à vida sexual, saúde, o meu DNA, né, minha biometria, são dados sensíveis, tá? Esses vão além, é simples, não é uma simples preenchimento de ficha, né? São dados ali mais pessoais ali, pessoais no sentido de mais íntimos, né? Diferente do meu nome, do meu CPF, minha data de nascimento, tá? E é importante frisar aqui que a lei, ela dá enfoque a 2 princípios, eu coloquei 3, mas ela dá enfoque a 2 princípios que precisam ser levados aí em consideração para a coleta de dados e informações. As empresas, elas terão que coletar o mínimo de informações possíveis e o titular, ele precisa consentir. Então, vamos lá, vamos primeiro. Princípio da finalidade. Esse princípio, ele informa que os dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, juntamente com o princípio da minimização da coleta. Isto é, somente devem ser coletados os dados mínimos necessários para que possa atingir a finalidade. Para fechar esse contrato, eu preciso de quais dados? X, Y, Z, só esses serão coletados, tá? E uma vez utilizado, atingiu a finalidade, exclui, tá? Não é para formar um banco de dados, de informações, não é para fazer a venda desse banco de dados, né? Isso a lei está tentando aí reprimir. A ideia usou os dados com a retenção mínima possível, dados usados serão descartados, tá? E o princípio do consentimento. Esse está exposto no artigo 5º, inciso 12 da Lei Geral, que fala: consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eu coloquei aqui para vocês também algumas situações que estão listadas na lei que não se aplicam ao tratamento de dados pessoais. Algumas situações, porque existem mais, e aí eu peço até, recomendo a leitura do artigo 4º, para não ficar tão extenso, eu coloquei aqui as principais. Por exemplo, fins particulares e não econômicos. Estou fazendo um chá de cozinha, e aí eu coloquei uma lista aqui de amigos, alguns dados desses amigos, o nome, o telefone, para fazer o convite. Lógico que eu não tenho que ter essa preocupação igual as empresas com fins econômicos, né? Então, não vai ser aplicado esse tratamento de dados pessoais. Então, fins particulares, né? Estou fazendo uma lista para o meu convite, uma festa, né? Enfim. Acadêmicos, eu deixei até um asterisco aqui, porque o artigo deixa claro que a gente vai ter que seguir o artigo 7º e o 11º, o 11. Por quê? Acadêmicos podem ter, sim, muitas vezes coletas de informações, dados sensíveis, tá? Até porque eu estou fazendo uma pesquisa científica, enfim. Então, preciso do termo de consentimento, tá? Inclusive, tem um termo específico para quem faz pesquisa acadêmica, tem que ser o termo de livre esclarecimento, livre consentimento e esclarecimento, que precisa, sim, nortear as pesquisas acadêmicas, tá?
Mas não vai ser o mesmo tipo de tratamento de dados pessoais igual para fins econômicos. Gente, finalidade artística, jornalística, defesa nacional, uma dúvida que todo mundo geralmente tem, fala, e aí, né? Quando é uma investigação do Estado, né, a segurança pública, não se aplica a ter esses dados pessoais. Inclusive, pode ter retrato falado, divulgar informações, porque buscando muitas vezes, né, algum criminoso. Isso não vai ser aplicado, tá, gente? Porque é investigação e repressão a infrações penais, tá? Então, segurança pública do Estado não aplica tratamento de dados pessoais. E agora que é muito importante a gente conversar sobre a responsabilidade civil e reparação de danos. Olha só, tive meus dados, por exemplo, sensíveis, vazados, né, de uma empresa para outra, né, trouxe insegurança, violação da minha intimidade, da minha privacidade, causou dano, tem que causar dano, né? Então, conforme o artigo 42, ele fala: se o controlador ou operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Logo, as empresas que coletam dados de seus clientes deverão observar a forma rigorosa, a letra da lei, para evitar condenações por vazamento de dados, informações que causem danos aos clientes, sendo que o operador e o controlador responderão solidariamente pelos danos causados. O que é uma responsabilidade solidária? Vamos lembrar. É aquela em que o credor pode exigir de um ou de todos os devedores ao mesmo tempo a completude da obrigação devida, tá? Eu tenho mais do que um autor, tá? Então, quem é a vítima, ele pode cobrar de um deles ou de ambos, tá? Então, por isso que a responsabilidade é solidária. Nós vamos conversar um pouco mais para frente, mas olha só, é importante frisar uma coisa, né? O vazamento de dados em si, a gente tem uma pequena parcela aí das decisões que estão ocorrendo que entende que basta o vazamento, configura o dano moral, que a gente chama de in re ipsa, que independe da comprovação do dano. Basta o vazamento de dados, entende que houve o dano e tem o dever de reparar. Mas vocês também verão que grande parte das decisões, 90% das decisões até então, entende que precisa comprovar o dano. Não é in re ipsa, tem que comprovar o dano, tá? Para poder ter uma reparação do dano, precisa existir o dano. E isso precisa ser comprovado na ação judicial. E aqui, gente, se o titular do direito, ele teve aí, né, um dano, existe o direito dele ingressar com uma ação judicial buscando a reparação desse dano. Por que eu estou frisando nisso? Porque daqui a pouco a gente vai aprender que tem também infrações administrativas, que são coisas distintas. Essa daqui é quando o titular do direito busca na justiça uma reparação dos danos sofridos. A infração administrativa é decorrente da fiscalização da autoridade nacional, que a gente já vai ver. Então, vamos lá. Tempo para armazenar dados coletados. A lei fala alguma coisa a respeito disso? Olha só, gente. A lei deixa claro que o descarte deve ser realizado o quanto antes. Assim, que os dados forem utilizados, não há mais, já foi utilizado, não preciso mais daqueles dados, já tenho que correr e fazer o descarte, tá? Verificando que a finalidade foi alcançada ou que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, descarta. Mas a lei respeita os limites técnicos de cada profissão. Então, a gente tem, por exemplo, contadores, depende a empresas, seguradoras, que precisam guardar, muitas vezes, seus contratos, os dados, as informações, por um certo período de tempo. E se elas são obrigadas, elas deverão guardar. Só vão fazer o descarte depois do prazo que é previsto em cada
situação aí que é regulamentado geralmente pela entidade de classe, enfim. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. Mas o artigo 16, ele fala, nos limites técnicos das atividades autorizadas à conservação para as seguintes finalidades. Tá? Então, se tecnicamente eu sou obrigada a guardar por um certo período, eu vou guardar. Finalizando esse período, eu descarto. Tá? Não é para eu fazer banco de dados, para poder vender, para fazer lucro, não é para isso. Tá? Somente quem for obrigado mesmo a guardar esses dados, essas informações que deverão guardar. Porque senão, utilizou, descarta. Tá? Aqui, as infrações administrativas, que eu falei, é diferente do que nós estávamos falando da reparação civil. Ali, a reparação civil é para o ofendido, para a vítima, né? Para o titular do direito que teve ali os seus dados vazados, causou dano. Ok. Já a infração administrativa, elas podem ocorrer diversas sanções. Por exemplo, multa simples, pode ter multa diária, advertência. A advertência é a mais branda, né? A multa diária acaba sendo um pouco mais agressiva ali. E eu até coloquei aqui para vocês, o artigo 52, ele ainda fala que a multa simples pode ser de 2% do faturamento da pessoa jurídica, gente, podendo chegar até 50 milhões de reais. Então, a infração administrativa, ela pode realmente ser bem salgadinha aí no bolso aí das empresas. Então, não esquecendo que o ofendido tem o direito da sua pretensão ser apreciada lá no Poder Judiciário. E os agentes, né, de tratamento de dados poderão ser condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na Justiça. E aqui são infrações administrativas decorrente da fiscalização da autoridade nacional, né? Reclamações que podem ser feitas de forma administrativa, e são duas esferas aí distintas. E a quem incumbe o ônus da prova, tá? O consumidor, ele tem que ser amplamente instruído e informado sobre a destinação e armazenamento dos dados e consentir de forma que seja possível o controlador provar o seu consentimento em eventual processo judicial ou fiscalização. Então, no artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º da Lei Geral, fala o seguinte: cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o dispositivo dessa lei, disposto nessa lei. Ou seja, consentimento tácito não será viável, tá? Precisa provar. E a gente prova de forma expressa, né? Documento, né? Não é à toa que quando a gente entra em algum site, que eu até comentei, tem lá para você autorizar, né, a coleta de dados, os cookies, as informações. Quando você vai ali fazer um exame no laboratório, eles pedem para você autorizar a manipulação dos seus dados, tá? E Frazão fala o seguinte: a manifestação da vontade precisa ser livre e inequívoca, formada mediante o conhecimento de todas as informações necessárias para tal, o que inclui a finalidade do tratamento dos dados e finalidades específicas e determinadas que forem informadas ao titular do direito, né, dos dados. Empresas que muitas vezes coletam dados, né, para facilitar muitas vezes a oferta de algum produto ou serviço, né? Ele precisa de meia dúzia de dados ali, só que daí ele pergunta além para conseguir oferecer produtos e serviços, ele precisa informar porque ele precisa desses demais dados. Se a pessoa não autorizar, ele não coleta essas informações. Não podemos esquecer disso. E o tempo de duração do consentimento? Não é porque o cliente consentiu que eternamente eu vou poder ficar com aqueles dados. Não, né? Então, olha só. O consentimento é temporário e ele pode ser revogado a qualquer momento, tá? E sem custo, e precisa ser facilitado. Não posso criar impedimento para ele desautorizar aí a coleta de dados. Então, olha só, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anterior manifestado,
enquanto não houver requerimento de eliminação. É um direito do titular do direito querer a exclusão do banco de dados. Tá? Então, eu estou sendo, por exemplo, bombardeada de ligações na minha casa por uma autorização que eu dei ali no passado, e agora eu não quero mais, eu não quero que me liguem mais nessa quantidade de vezes. É um direito do consumidor ligar e pedir, olha, não quero mais, e precisa ser fácil, precisa ser gratuito e não pode criar impedimentos, tá? E também é o seguinte, não é porque o cliente consentiu que eu posso coletar qualquer dado pessoal sem propósito específico, não podemos esquecer. Tem que ter propósito e tem que explicar o porquê. Existem empresas que eu até comentei que coletam dados de forma intrusiva, coleta intrusiva de dados, tá? Essa prática intrusiva, ela precisa deixar de existir. O que seria uma coleta intrusiva? O cliente muitas vezes vai fechar, comprou um tênis e já está perguntando qual que é a sua renda, qual que é seu time de futebol, qual informações que seriam totalmente desnecessárias para comprar um tênis. Eles acabam coletando essas informações para que futuramente possa oferecer um produto ou serviço para vender para outra empresa. Isso vai ter que deixar de existir. Ou então, se for permanecer, a necessidade de explicar para o cliente por que está fazendo a coleta de dados se ele autoriza. Olha, autorizam algum parceiro nosso que trabalha com bolsas entrar em contato com o senhor para oferecer serviço? Ah, autorizo. Então, eu vou precisar desses dados, tudo bem? Não, não autorizo. Não pode fazer a coleta, tá? Deverá se ater somente aos dados indispensáveis para a promoção da atividade ou prestação de serviço de interesse do titular. Se não há interesse, não faça a coleta. O consumidor ele vai dizer não e temos que respeitar, tá? O dever é garantir a máxima transparência possível quanto ao tratamento de dados pessoais. E olha só, coloquei aqui para vocês a primeira decisão que nós tivemos referente à Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um processo da 13ª Vara Civil de São Paulo, em 2020. A ação é de 2019. Olha só, em 2018, o cliente comprou pela construtora Cirela um apartamento e desde então, né, várias empresas começaram a entrar em contato com ele, oferecendo serviços e produtos nas ligações, falando que eram parceiros da Cirela. Só que ele não tinha autorizado passar essas informações para outras empresas, né? Geralmente eles ligavam, olha senhor, só adquiriu um apartamento na Cirela, a gente também trabalha com vidros, com mármore, né? Enfim, na sentença proferida, a construtora foi condenada a pagar R$10.000 ao cliente, que teve seus dados entregues para as empresas parceiras da construtora, tendo em vista que o autor não havia concedido consentimento para esse determinado fim. A ação ainda está em trâmite, né? E aí a gente precisa saber qual vai ser o posicionamento aí da jurisprudência quanto ao assunto. Tem uma reportagem que eu até comentei no início da aula, que eu falei, gente, olha, a gente vai falar um pouco sobre o escritório de advocacia Opsi Bruno e Van Zoff, advogados associados, fizeram um levantamento de dados que eu achei fantástico. E aí eu trouxe para vocês para a gente conversar um pouco. Em 2021, porque a análise feita por esse escritório foi até 6 de dezembro de 2021, eles computaram 465 decisões sobre o tema Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante esse número, gente. 77% delas não resultaram em condenação, tendo sido extintas ou julgadas improcedentes. É um número muito elevado. 77% foram julgados, né, extintos ou improcedentes. Mas as ações, né, que tiveram condenações foram arbitrados de R$600 a R$100.000, tá? Esse escritório, ele fez o levantamento desses dados em cortes superiores, tribunais de 7 estados e 3 tribunais regionais federais. Eu vou deixar o link dessa reportagem na íntegra para vocês aí na descrição do vídeo, que eu acho interessante vocês lerem toda a reportagem, tá? O sócio do escritório que fez esse levantamento, ele
fez a seguinte observação: os julgamentos mostram que o Poder Judiciário foi bastante diligente para não legitimar processos indevidos e também para que as empresas foram capazes de mostrar evidências sobre os seus processos. Olha a importância que teve esse período de vacância da lei, que de 2018 começou em 2020 a vigência, para que as empresas se organizassem. Ou seja, 77%, né, que foi improcedente ou julgado extinto, grande parte deles, gente, foi empresa comprovando que teve consentimento, tá? E olha só as características das condenações. 90% tiveram que provar a lesão. Lembra que eu falei sobre fugiu a palavra. Quando eu falei sobre a reparação do dano, né? Eu falei assim, precisa comprovar o dano, porque aquele entendimento do simples vazamento de dados já configura dano moral, aquele entendimento que é in re ipsa, 10% tiveram esse entendimento. Ou seja, bastou o vazamento de dados, já configurou dano moral. Mas 90% entendeu que precisa comprovar o dano. Olha só, né? Mas a gente teve aí um majoritário e um minoritário. E também uma outra característica das condenações é que geralmente vieram acompanhadas de obrigação de fazer. Não só de reparar, né, de indenizar, mas também obrigação de fazer. Exclusão do nome da pessoa do banco de dados, para acessar ali o vazamento do banco de dados, enfim. Embora algumas indenizações tenham chegado a 100 mil reais, em alguns casos, a tendência é que o valor fique entre 2 a 11 mil reais, que foi a faixa onde concentra 88% das condenações, segundo a repórter Letícia Paiva, da revista J. E eu achei muito legal esse quadro que foi feito, com temas e condenações. Então, por exemplo, consentimento, né? Uma ausência de consentimento, por exemplo, para usar os meus dados, enfim, foi de 4 a 100 mil reais as condenações. Uso compartilhado, lembra que eu falei? Uma empresa coletou os dados, acabou compartilhando com outra, e, enfim. Foi de 3 a 10 mil reais. Direito ao acesso às informações foi de 1.100 a 8 mil reais. Incidente de segurança, de 1.000 a 15. Base legal e finalidade, de 1.000 a 10 mil. Dados sensíveis, que foram aqueles dados que eu comentei com vocês. Olha só, a indenização ficou alta, de 1.000 a 100 mil reais. Houve condenações. Definição de dado pessoal, de 1.000 a 10, e direito à exclusão, de 600 reais a 8 mil reais. Então, esses foram os principais temas e condenações do período até dezembro de 2021. E também nós temos que destacar algumas situações aqui, né, gente? Olha só. O escritório que fez esse levantamento de dados apontou que a maior concentração dos processos foi em São Paulo. O judiciário trata da responsabilização civil sobre as violações da LGPD. E a autoridade, né, nacional de proteção de dados, sanções administrativas. Então, a gente só falou aqui, nesse finalzinho, quanto ao judiciário, né, são as ações. Não entramos aqui no contexto de sanções administrativas, que caberia uma pesquisa bem bacana quanto a isso, para a gente saber como ficou. E está ficando ainda, né? E 77% das decisões, gente, são de primeira instância. Então, a gente ainda não tem uma jurisprudência consolidada quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. É tudo muito novo, né? A vigência da lei é super recente, é uma lei jovem. Então, a gente vai ter que observar o comportamento mais adiante para verificar qual é o entendimento dos tribunais, né? Quais são os assuntos ali mais levados ao Poder Judiciário, e também essa pesquisa quanto às sanções administrativas, eu acho bem interessante. E deixei aqui como um saiba mais, né? Que é bem bacana. Embora já exista em outros países, no Brasil é bem novo, conforme a nossa lei também é, né? Muitas seguradoras no Brasil que trabalham com seguros de proteção de dados digitais.
diversos nomes, tá, gente? Riscos digitais, riscos cibernéticos, seguro cyber. Cada seguradora está colocando uma nomenclatura diferente, mas é bem interessante, porque eles fornecem coberturas securitárias para as empresas e para os bancos de dados dessas empresas. Então, uma empresa contrata o seguro, uma pólice de seguro, e se ela for responsabilizada civil foi acionada na justiça, né? Vazou dado e foi responsabilizada civilmente, e os terceiros que forem vítimas tiverem direito à reparação, elas podem chamar ali na ação, né? Chama o processo aí a seguradora e ela faz a indenização. Lógico que o fato de ter seguro, não, de forma alguma, faz com que as empresas deixem de observar as regras da lei, né? Jamais, é somente para ajudá-las caso sejam aí compelidas a pagar indenizações, enfim. Mas há necessidade de observar a lei, até por todo exposto aqui o que nós conversamos. Essas são as referências que foram utilizadas no texto. Vou deixar aqui os meus contatos, né? Meu Instagram, meu e-mail, canal no YouTube. Vou pedir de novo aí para que vocês se inscrevam. E o meu site, que é bem recente aí, como forma de contato. Deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa encerrar. Então, eu quero agradecer por ter acompanhado até aqui. Até também uma forma de falar, né, gente, referente ao direito do trabalho, que eu comentei que eu ia falar um pouquinho, eu acabei esquecendo, olha só. Gente, as empresas, elas coletam muitas informações de seus empregados e precisam sim se resguardar quanto à proteção desses dados, à segurança desses dados, porque não é só uma ficha. Muitas vezes o empregado ele acaba se afastando por doença ou sofreu um acidente de trabalho, tem informações sensíveis e as empresas precisam se organizar para ter esses dados de forma mais protegida possível, para evitar aí futuras ações na justiça, reclamações trabalhistas, né, responsabilidade civil do empregador. Tá? Então, lógico, caberia aí mais algumas horas aí de estudo, mas eu quero agradecer por vocês assistirem até aqui e espero que tenham gostado. Deixa um comentário aí para eu saber aí o retorno de vocês, um feedback. E se tiverem sugestões, dicas, serão extremamente bem-vindas. Um abraço a todos e eu espero vê-los em breve. Tchau, tchau, gente. Até mais.